Nós vamos falar sobre um pouquinho do entendimento do Espiritismo sobre o porquê das doenças físicas e mentais. É importante a gente entender que muitas vezes vamos utilizar de exemplos e esses exemplos não são necessariamente a explicação matemática cartesiana da doença. São exemplos que a gente utiliza para facilitar o entendimento, a compreensão, né? Então é importante, antes de começarmos, avisarmos dessas limitações. O porquê das doenças físicas e mentais, ele passa pelo entendimento de que somos espírito, perispírito, e também necessitamos de um corpo espiritual. A exemplo de um mergulhador que precisa, para habitar as profundezas do mar, precisa de uma roupa especial, uma máscara especial, um tanque de oxigênio, um pé de pato para ir naquele mundo o qual ele não é presente, ele precisa de um equipamento, uma roupagem para poder habitar aquele mundo. Nós também, para podermos habitar o planeta Terra, um planeta denso, um planeta ainda de provas e expiações, precisamos dessa vestimenta. Muitas vezes o corpo físico, ele vem com alguns tipos de limitações físicas, mentais, psicológicas, que nós vamos abordar na noite de hoje. A gente relembra que há quase 400 anos atrás, Sócrates já comentava que se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. É porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, o todo aqui, ao qual Sócrates já se referia, é exatamente o corpo físico e espiritual. Hoje a gente vê uma busca ensandecida em torno de um corpo, estilo uma estrutura de uma estátua grega, e muitas vezes a gente vê aquela pessoa com um vazio existencial muito grande. Hoje a gente vê as pessoas procurando ter, possuir, adquirir, e na verdade a gente vê que falta muita bagagem espiritual. Essa falta de bagagem espiritual vem trazendo para os nossos jovens de agora exatamente o processo que vimos passarem por ele Marilyn Monroe, vimos passar Elvis Presley, bonitos, desejados, ricos, porém o verdadeiro patrimônio que nós possuímos é o que fazemos do nosso tempo. E é isso que a gente precisa de trazer para os nossos jovens, é isso que a gente precisa de trazer de volta para a nossa sociedade. Senão todos iremos ter dificuldades com as doenças físicas e mentais, que é o tema da noite de hoje. A gente continuando com Sócrates, a gente precisa de fazer uma abordagem ainda sobre o perispírito, o dupletério e o nosso corpo físico. Sabemos que o perispírito é bem conhecido da doutrina espírita, mas nem todos ainda entendem muito bem o dupletério, o dupletérico. É importante que entendamos que o dupletério, ele fica na Terra e ele fica com os restos mortais da pessoa. Enquanto o perispírito e o espírito são os verdadeiros navegantes, multimilenares, que vêm e voltam, não só no planeta Terra, mas nos planetas que nos fazem necessário o aprendizado, porque nem todos nós moramos sempre no planeta Terra. Então é importante a gente entender que é no dupletérico que ficam impregnadas certas predisposições genéticas que podem vir a surgir e se desenvolver. A epigenética explica bem essa situação, mas a gente não vai entrar nesse tema hoje. A gente vai ficar parado dentro do entendimento que o dupletérico que fica aqui na Terra, é nele que existem certas predisposições. Isso vai nos facilitar no entendimento mais à frente da apresentação. E é importante entendermos que a matriz do nosso corpo, que é o perispírito, ele fica impregnado de toda a nossa romagem, de toda a nossa jornada aqui no planeta Terra. Todos os bons pensamentos ficam impregnados no perispírito, mas também todos os nossos equívocos ficam também marcados dentro do nosso perispírito. Então é com ele que nós navegamos ao longo de nossas reencarnações no planeta Terra. Então o ser integral é esse somatório de uma forma didática, porque sabemos que são várias outras camadas. Isso é o objetivo, é só colocar em termos mais didáticos, porque se a gente for se aprofundar, ainda não temos condições de entendimento para isso, nem é o objetivo da apresentação. O objetivo dessa apresentação é a gente prestar atenção nesse slide que está nas minhas costas,
mostrando que existe uma conexão muito grande entre os plexos nervosos que os médicos terrestres operam, cortam e costuram, com os plexos que nós conhecemos como centros vitais ou chakras. Nós trabalhamos com o magnetismo dentro do espiritismo. Existe uma conexão direta entre eles. Não é uma coincidência. Na verdade, eles tratam das mesmas regiões. Então, a partir do momento que a gente entende que a doença começa no espírito, se exterioriza no corpo físico, a gente entende que primeiro a gente lesa o nosso centro de força, o nosso chakra, o nosso centro vital, para depois ele ser manifestado nos nossos plexos nervosos. Então é importante a gente entender que essa energia que passa pelo centro vital e de tanto bombardear o centro vital com o nosso pensamento, desenvolve-se a doença, é que depois ela se exterioriza no corpo físico. Com o entendimento disso, a gente consegue observar que desde uma gripe até um câncer, o mesmo entendimento e o mesmo princípio se processa. Então, uma desarmonia constante em um desses centros de força acaba bloqueando a função através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e esse centro de força desorganizado, essa energia fica paralisada, para de fluir como uma fonte incessante de poder e acaba dificultando a nossa imunidade física, porque houve um processo primeiramente energético. Então, para a doutrina, para a gente ficar também um pouco mais didático, existem 3 gêneros de doenças que podem vir a troco da nossa encarnação. São as doenças kármicas, também presentes nas doenças congênitas, hereditárias, e são resultantes de, provavelmente, desequilíbrios de vidas anteriores. Elas já vêm com aquela predisposição, seja na forma de uma prova, uma expiação, seja na forma de um processo em que a gente precisa, muitas vezes, de passar. E as doenças adquiridas, provenientes, muitas vezes, dos abusos, dos equívocos da vida atual, a gente começa a cometer muitos insultos mentais, muitas agressões do nosso pensamento, ou às vezes um abuso do nosso corpo físico. Hoje temos uma doença cardíaca chamada karoshi, que é uma doença na qual as pessoas estão sofrendo de uma morte súbita por excesso de trabalho. Esse é o ponto que nós chegamos. Temos uma doença também que leva um nome japonês chamada Takotsubo, que a pessoa infarta com as artérias normais, infarta de estresse, também conhecida como a doença do coração partido, que a pessoa vai se estressando tanto que acaba infartando com as artérias lisas. A gente não sabe, na verdade, como médico, o que fazer com essa artéria, porque não tem onde extratar, não tem onde operar. Como é que trata isso? Estou vindo de um congresso agora que debatemos isso. Então é importante a gente entender que a sociedade que nós estamos criando está transformando o nosso corpo em processos difíceis. E existem doenças adquiridas nessa encarnação. Mas o foco principal da apresentação de hoje são a respeito das predisposições físico e espirituais, porque essa nós podemos trabalhar muito bem. As predisposições, elas são provenientes de um ou vários desequilíbrios de vidas passadas e se manifestam sob a forma de doença. A predisposição é kármica, mas ao adquirir a doença, esse é adquirido. Por quê? Vamos dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que em encarnação anterior fumou demais, bebeu demais, abusou dos prazeres terrestres e impregnou o seu perispírito com várias máculas. Para que ele possa depurar esse perispírito, ele precisa de uma reencarnação. Quando ele volta na próxima reencarnação, se essa pessoa agora tem bons pensamentos, se ela se cuida, se ela pratica o bem, se ela está fazendo tanto o equilíbrio físico quanto o equilíbrio espiritual, ele vai atenuar essa predisposição. Ele vai reduzir a doença na sua manifestação principal. E assim ele poderá depurar. Mas se ele reencarna ainda displicente com a sua saúde, ainda renitente com os pensamentos viciados no seu eu, no orgulho, na vaidade, se ainda é uma pessoa muito apegada aos prazeres da carne e da matéria, ele provavelmente vai agravar a sua predisposição genética. Ele provavelmente vai desenvolver a doença que já estava predisposta e muito mais. Então é importante a gente entender que essa doença predisponente é que nós trabalhamos com o trabalho magnético, com o trabalho dos passes, com a água fluidificada, com o evangelho do lar, e também na parte física, com a prática de esportes, trabalhando a parte psicológica com profissionais especializados,
procurando entender o funcionamento do autoconhecimento, trabalhando a fé e trabalhando a resignação, porque muitos de nós não conseguem aprimorar porque não têm a capacidade de aceitar que seja feita a vontade da providência divina. Se rebelam, se revoltam ou ficam presos numa monoideia e não conseguem deixar os centros de força fluírem. Aí a gente volta ao início da nossa apresentação. Tudo começa lá, naquele centro de força aprisionado pelo pensamento. Como não flui a energia, a engrenagem quebra, a engrenagem não consegue funcionar, ocorre um colapso. Daí que vem as doenças, tanto físicas quanto mentais. Então, vamos falar propriamente das doenças. Esse é um jovenzinho sem os braços, sem as pernas, que nasceu, e a gente precisa de explicar isso para a mãe, a gente precisa explicar isso para o avô, a gente precisa de explicar isso para as pessoas que os conhecem. E graças a Deus nós temos hoje a codificação de Kardec que nos traz condições de explicar isso. O espiritismo talvez seja a única doença que consegue explicar para uma mãe por que o filho dela tem câncer no útero. Não conheço nenhuma religião que possa explicar isso. A gente consegue. Não que isso vá fazer um consolo tão grande, mas vai propiciar a ela pelo menos fé, esperança e consolo. Que eu acho que o grande mote do espiritismo é que a gente consegue consolar as pessoas. Então a expectativa da gestação, a dor, a surpresa, naquelas limitações, aqueles conflitos que acompanham as enfermidades súbitas, porque ninguém tem um filho esperando que ele nasça com uma deficiência física. Ninguém tem um filho esperando que ele nasça com uma doença mental. E aí a gente entende que essa dependência, a preocupação com o futuro, os pais que têm deficientes físicos, a maior preocupação deles é depois que eu morrer, como é que vai ser? Eu atendi uma pessoa semana passada que ela chegou para mim e comentou assim: Dr. Sérgio, eu já fiz um trato com Deus. Minha filha vai morrer antes de mim. Eu falei, mas como é que pode isso? Fazer um trato com Deus? Ele é espírita. Ele falou, não, eu tenho orado para que isso aconteça, porque eu não sei como é que vai ser depois. E aí a gente conversando, ele é uma pessoa muito evoluída, uma pessoa trabalhadora, e ele depois acabou brincando, né, dentro desse contexto, mas entendendo que na prática a providência divina proverá condições, e se tiver que passar pelos obstáculos da vida, passará, sempre desponta alguma outra criatura humanitária para ajudar, né? Eu tenho pouco tempo de vida aqui na Terra, mas nesse período eu já vi muitos casos em que, quando tudo parece que não há esperança, aparece um bom samaritano, aparece um bom sirineu, que começa a ajudar aquela família, que começa a dar apoio, aquele filho que dava trabalho, para de dar trabalho e começa a ajudar aquela pessoa que ficou abandonada, aquele filho perdido volta, ou um vizinho começa a ajudar, ou uma entidade, mas a providência divina não deixa ninguém abandonado. Então é importante a gente entender que, à luz da doutrina espírita, essas crianças podem ser explicadas. Os filhos lesados por carências corporais ou psíquicas estão em processo de ressarcimento. Ressarcimento, gente, é quitação de dívida. Estão resgatando os seus débitos de vidas passadas. Havendo deixado para trás, nas avenidas do livre-arbítrio, as marcas do uso dos sentidos, da exorbitância, da insubmissão, da crueldade. Então é claro que, como quando eu comecei, eu expliquei que nem toda pessoa que tem uma deficiência física deve sair de uma apresentação dessa acreditando que foi alguém cruel, acreditando que foi alguém que era uma pessoa muito insubordinada. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa já conseguiu passar em encarnações anteriores e agora está vindo só para o resgate. Mas é preciso entender que o nosso Deus é bom e justo. E se a gente está passando por alguma cruz agora, ele já deixou bem claro que aquele que quiser chegar ao reino do céu, que pegue a sua cruz e o siga. Então é importante, quando atendermos uma pessoa com essa dificuldade, a gente esclarecer que todos aqui no planeta Terra estão carregando alguma forma de penalidade imposta por nós mesmos, pelo nosso próprio comportamento, pelas nossas próprias ações. Nós precisamos de passar por isso. E às vezes a gente vê pais revoltados com Deus. Às vezes a gente vê pais desesperançosos da religião. Às vezes a gente vê pais que não acreditam na recuperação de seus filhos. Mas isso é um ledo engano. Por quê? Porque é nessa hora que a gente consegue entender que existe o tempo de Deus e existe o tempo dos homens. E às vezes a gente quer a resposta no nosso tempo, como é exemplo desse pai que eu citei, querendo fazer um acordo com Deus.
Era uma brincadeira, mas no fundinho a gente sabe que é um desejo de todos nós. Imagine, você vai envelhecendo, o seu filho com deficiência física vai ficar com quem? E se for filho único? Como é que eu vou fazer? Aí a gente consegue explicar, olha, a doutrina deixa claro que sempre existirão sirineus, sempre existirão pessoas que irão ajudar. E comum muitos terem usado do seu brilho intelectual, da sua sagacidade mental, para induzir os outros ao erro. É muito comum essas pessoas, né, que cometeram algum tipo de domínio, conhecemos tantas pessoas assim, acabam levando as outras ao suicídio. Quando reencarna, aquele sentimento de culpa que ele processou durante 300, 500 anos no plano espiritual, ele volta agora e pede para vir com essas mesmas dificuldades que ele impôs aos outros. E aí, às vezes, a gente vê uma pessoa com algum grau, vamos dizer assim, de retardo mental, ou com algum grau de deficiência mental, ou com algum grau de limitação física, e a gente acredita que aquilo dali existe algum erro, algum equívoco da providência divina. Não há. Na verdade, ele precisa de passar por aquele resgate, por quê? Porque ele, no fundo, o seu espírito é o espírito perfeito, com suas funcionalidades preservadas. Mas aqui na Terra, nesta encarnação, ele precisou de passar por essas limitações para que ele aprendesse a amar, para que ele aprendesse a dividir, para que ele aprendesse a perdoar, para que ele precisasse de aprender a gratidão. Quantos de nós não sabem a gratidão? Quantos de nós guardam mágoa? Ou pior, guardam culpa? E ele precisa de vir à Terra para se libertar do sentimento de culpa. Para se vir à Terra, para se libertar desse sentimento, ele precisa de quê? De sentir que ele está resgatando as suas limitações. Aí a gente cita o céu e o inferno, só um exemplo para ninguém dormir. Então, de vez em quando a gente vai jogar um casinho do céu e inferno, que aí todo mundo, opa! Então, o Céu e o Inferno, capítulo 8, conta a história de Carlos de Saint-Gé. Um idiota, antigamente, quando Kardec escreveu esse livro, em 1858, era impossível ter um nome que não fosse idiotia para as pessoas que têm deficiência mental. Então, quando a gente cita idiota nos livros de Kardec, a gente está querendo dizer deficiente mental, não idiota no sentido pejorativo de falar mal de alguém. Tudo bem? Então é importante a gente entender isso. Com 13 anos, encarnado com faculdades intelectuais ausentes, totalmente em estado vegetativo, não reconhecia os pais, evocado do plano espiritual, porque ele estava em um estado tão vegetativo que ele aparece numa sessão mediúnica, ainda encarnado, para dar o seu testemunho. E, invocado, ele responde que lamenta o cativeiro que se encontra agora presente, o sofrimento que passa, sente, ouve e vê tudo que acontece em torno do seu corpo, mas o corpo não sente nada. Então imaginem, você está preso a um corpo que ele percebe tudo o que acontece em volta, mas os sentidos não se processam. E o passado dele? Será que existe alguma injustiça da providência divina? O passado era um jovem libertino, leviano, infelizmente estava sendo ensinado pela sua falta de vontade de progredir, por decisão da espiritualidade a fim de aprimorar-se. Por quê? Porque foi dado para ele várias chances na forma de provas e ele fracassou. Em todas as provas ele continuava leviano, libertino, preso aos prazeres materiais. Mas a gente não deve julgar, porque nós não sabemos quem fomos em encarnações anteriores. Podemos ter sido como Carlos de Saint-Gé, como muito mais. Então a gente tem que só aprender com esses irmãos que vêm dar o testemunho no livro Céu e Inferno. Hoje ele ainda encarnado, sente a utilidade das preces feitas pelos seus pais, mas lamenta por ainda não lhe serem úteis. Como assim? Como as preces não podem ser úteis? Porque ele ainda não se despertou, ele não teve o despertar o suficiente para absorver essas preces. Os seus créditos existem, mas ele ainda é tão apegado à matéria que ele ainda não consegue nem ter esse tipo de acesso. Somente no futuro, após aprimorar-se, poderá resgatá-las. Então vejam que a providência divina, ela tem um merecimento. Então por que às vezes aquele caso daquele familiar difícil não resolve? Porque é preciso que haja merecimento. Merecimento nosso, do vizinho, da pessoa que mora no bairro, da pessoa que mora no nosso estado, no planeta todo. É um processo de todos nós. Então às vezes a gente vê uma família sofrendo, ela faz parte da nossa família. Para que haja aprimoramento do planeta, tudo precisa de melhorar. E a gente volta, sem falar do céu e inferno, vamos dar um tempinho,
A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não. A alma é perfeita. Eles têm alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais e que sofre exatamente com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar. Como o mudo sofre por não conseguir falar, ele, em outras encarnações, tinha todos os seus componentes funcionando bem. Hoje é uma pessoa limitada com alguma deficiência. Seja psicológica, a gente consegue assim explicar o autismo. Eu abro depois para a plateia, se quiser fazer alguma pergunta nesse sentido. A gente consegue explicar essa epidemia de depressão, crianças de 5 anos já chegam para nós deprimidas. A gente consegue explicar essa epidemia de doenças degenerativas, né? A gente tem o Alzheimer, tem o Parkinson aí, em quantidade galopante. E a gente consegue explicar as doenças cardiovasculares como a primeira causa de morte no mundo. Quando somamos as doenças infecciosas e o câncer, ainda assim a doença cardiovascular, apesar de toda a tecnologia, é a primeira causa de mortalidade no mundo. Por quê? Por causa do nosso comportamento. Enquanto não mudar a causa, enquanto não extrair da raiz o orgulho, a vaidade, as doenças ainda continuarão conosco. E isso explica o porquê das doenças físicas e mentais. Dando continuidade. A gente lembra aqui, Raul Teixeira, ame seus problematizados do corpo ou da mente, ou de ambos, cooperando com eles, com muita paciência e com ternura, para que possam sair vitoriosos da expiação terrena, avançando para mais altos voos no rumo do nosso Criador. Então, às vezes, a gente não sabe como ajudar. Às vezes, a gente não entende que amar é por limite. Amar é educar, e educar é por limite. Então, às vezes, a gente vê uma mãe com um deficiente físico se anulando, totalmente anulada. Não arruma cabelo, não vai na rua, não passeia, não tem estrutura emocional para cuidar do seu deficiente. Como ela pode dar amor se ela está precisando de amor? Então, a gente precisa também de educar o cuidador, porque o cuidador hoje é muito deficiente de entendimento. Ele acredita que cuidar é se sacrificar. Não, não é isso. É ajudar dentro das suas limitações. É poder prover em que você possa prover por muito tempo. Porque se você se anular, você vai prover por um tempo. Depois de um tempo, você vai precisar de socorro também. Então, a gente precisa de botar limites, né? O céu e o inferno, para ninguém dormir. Eu não sei falar bem essa palavra. Sissimel Silisgo, o mendigo de Vilna. Ele mendigou por 30 anos em nome dos órfãos. Ele não pedia por ele, não. Ele continuava mendigo, com roupa feia, comendo mal, mas ele mendigava por várias crianças. E em nome desses órfãos, viúvas e pobres, durante 30 anos, ele não guardava nada para si, nenhum centavo. E à noite, ele vendia rapé para sustentar a si. Então, ele tinha 2 empregos. O emprego de mendigar pelos órfãos, viúvas e pelas crianças. E o emprego dele era vender rapé à noite. Naquela época era comum cheirar rapé e espirrar. Vendia-se rapé nas rodoviárias, nos lugares em que as pessoas passavam. E ele aliviava e curava os enfermos, pagava estudo para as crianças pobres, não gastava um centavo com ele. Distribuía aos necessitados a comida que lhe davam, desencarnou e foi preenchido por uma felicidade verdadeira, a qual ele nunca havia experimentado. E ele vai na sessão mediúnica e vai dar esse testemunho. No passado, foi um rei absoluto, senhor e algoz, violento, sensual, disseminador de sofrimento em larga escala. Proibiu, inclusive, que ajudassem os mendigos na época em que ele era rei. Agora, permaneceu sofrendo e preso ao materialismo, e depois de um remorso de 350 anos, remoendo aquele remorso, ele volta com a nova missão, já entendendo o sentido da vida, buscando a felicidade verdadeira e servindo. E aquelas pessoas que reencarnaram sob a ajuda dele, eram pessoas que ele torturou em encarnações anteriores. Então veja que a providência divina depois aproxima o sofredor, né, do seu causador do sofrimento. E isso é o mais bonito da providência divina. Quanto mais a gente lê, a gente vê que as palavras de Chico Xavier eram muito verdadeiras. É preferível ser o ofendido do que o ofensor. É preferível a gente estar passando por uma injustiça do que fazer a injustiça. E vejam como é difícil o resgate de uma falha. Podemos perceber, portanto, nos filhos doentes as joias que o Pai nos confiou, seja por renúncia e amor elevado, ou mais comumente, por estarmos diretamente ligados às causas que determinaram os dramas dos nossos filhos, não cabendo remorso. Esse negócio de ter culpa,
ah, meu Deus, ele nasceu na minha família, então eu devo ter causado a tragédia dele. Tenho tanta culpa. Não, não existe nenhuma parte dos evangelistas que contam a história de Jesus dizendo para que cultivássemos a culpa ou o remorso. O tempo todo as duas lições principais: amar a Deus acima de todas as coisas e também amar ao próximo como a nós mesmos. Não está escrito nos culpar em forma nenhuma, e a gente tem essa tendência da culpa, né? Isso é um sentimento que foi impregnado em nós por outros cultos religiosos, o qual já passamos por eles, mas ainda está dentro do nosso inconsciente coletivo. Então o novo homem tem que trabalhar esse entendimento, porque está entranhado dentro da gente. Autoflagelação, né? Penitência, procissão, fazer algum tipo de penitência, jejuar. Isso está em todas as religiões mais antigas, mas o novo homem, depois de entender que a verdadeira, vamos dizer assim, dificuldade que a gente pode se impor é o quê? É o aprimoramento interno. Se você quiser se ajudar, se você quiser melhorar, faça a transformação íntima. É só essa parte, parece fácil, porque penitência, autoflagelação, isso é mole, mas a transformação íntima é de dentro para fora. Essa é difícil. Então é importante que não cabe remorso, e sim auxílio e impulso, para que ele, esse deficiente físico ou mental, harmonize e se recomponha rumo ao Criador, né? Então é importante a gente ter esse entendimento. No finalzinho eu vou mostrar 4 imagens de 4 pessoas que superaram, que você olha e fala assim, não é possível que conseguiu superar, e superaram. Então, e agora, da atualidade, né? Qual é o objetivo da providência ao criar esses seres desgraçados como os cretinos e idiotas? Volto a lembrar aqui que cretino, idiota e deficiente físico, e desgraçados naquela época era no sentido de desgraça, não no sentido de estar, a pergunta sendo no sentido pejorativo, tá? São espíritos em punição que vivem em corpo de idiotas, em corpos de deficientes físicos. Esses espíritos sofrem o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, quando a gente pega aquela pessoa muito presunçosa, quando a gente pega aquela pessoa muito vaidosa, quando a gente pega aquela pessoa, ela também tem uma deficiência. E às vezes a gente julga a pessoa, às vezes a gente deixa a pessoa de lado, mas é importante a gente ser caridoso conosco e com os outros. Então, assim, a gente perceber nos outros uma deficiência física, uma deficiência mental, igual a pessoa que tem idiotia, igual essa pergunta, eu acho interessante. Mas nós, como os espíritas mais modernos, vamos dizer assim, é importante a gente entender que aquelas pequenas mentirinhas, aqueles pequenos equívocos, aqueles julgamentos que a gente faz daquelas pessoas, às vezes, que se comportam de uma maneira muito intempestiva, também recaem sobre nós como equívocos. Então a gente precisa de se policiar. A origem dessas doenças é sempre espiritual. Por quê? Porque quem pensa é o espírito. O cérebro transmite e reproduz os sentidos da alma. Então, quando a pessoa está doente, vamos dizer, uma deficiência mental, é claro que existe uma desordem físico-química, celular no seu cérebro. Mas o principal é entender que quem está doente é o perispírito. A matriz, existe uma mácula nela que precisa de uma purificação. Então é importante a gente entender isso. Quem está doente é o espírito. O corpo físico acabou processando aqueles centros de força de forma equivocada e hoje a química está funcionando mal. A origem pode ser no enlace dos genes dos pais, a gente entende assim, a síndrome de Down é a mais fácil da gente explicar. Na divisão celular do óvulo, não é? Porque pode vir uma divisão anárquica e essa divisão causar doenças. Nas congênitas, durante a gestação, como a AIDS e rubéola, que passa pelo canal durante o parto, e por acidentes. A pessoa pode sofrer um acidente e perder uma perna, pode perder, por exemplo, o pâncreas e ficar diabético e assim por diante. E infecções, intoxicações e problemas da idade. Mas todas as doenças, elas caminham trazendo em nosso perispírito, de outras encarnações, alterações energéticas que vibram em uma determinada frequência e ficam latentes. Elas ficam paralisadas. Isso é que é importante a gente entender. Então vamos colocar um paciente que tem uma predisposição genética, ou uma predisposição kármica, ou uma predisposição reencarnatória de desenvolver um AVC, vamos colocar no planejamento reencarnatório. Ele pode desenvolver esse AVC ou não, dependendo do seu comportamento, porque está latente no seu duplo etéreo
e no seu perispírito aquela programação. Mas dependendo do seu comportamento, pode ser um AVC hemisférico e causar um dano definitivo, como pode ser um AVC menor, como ele pode nem desenvolver esse AVC. E isso depende de quê? Depende do que a gente atrai e do que a gente sintoniza em situações do nosso dia a dia. Por isso que a gente precisa de entender que é assim que acontecem as doenças e é assim que a gente consegue se curar também. Então, essa latência é que nós trabalhamos na casa espírita. Essa latência é que nós trabalhamos com as nossas atitudes do dia a dia. Então, a finalidade é sempre gerar benefícios ou oportunidades de crescimento que são tidas como consequências do automatismo. O que é o automatismo? É uma lei que rege todo o nosso universo, não só da Terra, rege todo o universo. É a lei de amor e justiça, levando ao ressarcimento, à quitação, à colheita do que semeamos. Então não existe um juiz com vários executores nos julgando. Não tem aquela história de quando morrer você vai chegar num tribunal. O tribunal é o seu pensamento. Quando você morre, você faz um balancete reencarnatório de tudo que você fez de correto. E faz um balancete reencarnatório de tudo que você fez de equivocadamente. E aquilo é trazido para você como oportunidades. E essas oportunidades vão servir para atenuar a próxima reencarnação ou para dificultar a próxima reencarnação. Então, às vezes, a gente vê as pessoas em situação de ponto neutro. Ela nem anda para frente, nem anda para trás e está passando por essa encarnação de maneira latente. Para essa, vai ser mais difícil. E existem os outros que trabalham na sua velocidade. Então, o que eu posso sugerir, como o tema de hoje deixa claro, é que precisamos de aproveitar as nossas oportunidades. Porque o nosso planejamento aqui na Terra, em média, 88 anos é a média. Se a gente não aproveitar esse período, perder nosso tempo jogando carta o dia inteiro, ou brincando de jogo de dama o dia inteiro, a gente está perdendo o patrimônio. Qual é o patrimônio? É você fazer o bem, agora, para que quando você voltar na próxima vez, esteja num mundo melhor, mais feliz e mais agradável para você e para seus familiares. Portanto, podemos evitar as tendências de nossos núcleos de energia com pensamento e atitudes de amor, higienizando e até criando novos registros. Hoje nós sabemos que o nosso pensamento modifica o DNA. Como isso assim? Desse jeito mesmo. Imaginem que uma pessoa tem condições, através do seu pensamento, de modificar o DNA. Então, no DNA dela tinha lá uma programação dela desenvolver um câncer em determinada idade, ou desenvolver uma cirrose em determinada idade, ou um Alzheimer em determinada idade, ou ainda, na criança, desenvolver uma insuficiência do pâncreas e desenvolver um diabetes autoimune. Mas dependendo do pensamento que a gente ensinou essa criança a conviver com as suas frustrações, com o ócio, com as dificuldades, dependendo da forma que foi educada, ou dependendo da forma que nós nos educamos, nós conseguimos modificar o DNA e assim não desenvolver algumas doenças. É por isso que se explica hoje certas doenças que antes a gente não tinha condição de explicar. Isso estamos falando de ciência, não estamos falando de espiritismo, tá bom? Explicando a síndrome de Down de maneira muito sucinta, seus pais têm um histórico que os une e essa oportunidade de reequilíbrio. Ambos precisam de quitar as dívidas. E o crescimento nunca é um castigo ou punição. A pessoa que tem um filho com criança com deficiência física, mental, é uma oportunidade, é uma quitação. Isso também a gente precisa deixar bem claro. E, na verdade, é uma oportunidade para serem drenados os equilíbrios energéticos, ou até mesmo, muitas vezes, esses espíritos que vêm com síndrome de Down ou com uma deficiência física neurovegetativa muito grande, eles, na verdade, estão passando por tanta, vamos dizer, perturbação no plano espiritual, né? Eu vou citar um exemplo assim, imaginem um delinquente que causou muitas mortes, causou muita tragédia. Quando ele vai para o mundo espiritual, tudo que ele tinha de afinidade era com morte, com tragédia. Então aquilo aproxima-se dele, aqueles transtornos, aqueles delinquentes, e as vítimas das delinquências cobram desse espírito. Então ele pede uma trégua aqui no planeta e ele consegue ter uma trégua nesse corpo deficiente, no qual ele passa alguns anos, pelo menos, até que ele aprenda a amar um pouco melhor, a perdoar um pouco melhor, a ser grato por quem está cuidando dele. Depois ele volta ao plano espiritual para enfrentar os seus equívocos, as suas dificuldades.
Então, essa também é uma possibilidade na explicação da síndrome de Down. Como é que funciona isso? O espírito lesado no perispírito, aquele delinquente, aquele que tem algum equívoco de encarnação anterior, ele sintoniza suas vibrações com a psicosfera e chakra genésico da mãe. Por isso que o aborto é um crime. Porque vejam que estamos falando de uma aproximação de energia da mãe e do futuro filho antes da conexão entre o óvulo e o espermatozoide. Começa antes o planejamento. Né? Isso aí são informações que estamos trazendo da literatura. Nessa fase, esse óvulo atrairá o espermatozoide, ainda não se uniram, e na frequência de merecimento e necessidades evolutivas paternas, causando assim a síndrome de Down. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Então, a mãe, que precisa de um reajuste, e do possível pai, que precisa de um reajuste, são aproximados do seu futuro filho, e em planejamento espiritual eles concordam em passar por essa prova, ou até mesmo, se dependendo da interpretação, por essa expiação. Se conhecem no planeta Terra e ocorre a conjunção carnal com a presença do óvulo e do espermatozoide. Pelos seus merecimentos, ele será permitido terem esse filho para o seu reajuste, porque alguns pais ainda não estão preparados. E aí eles percebem naquele espermatozoide, que pode trazer a trissomia do cromossoma 21, a possibilidade de se unir ao óvulo e é feita assim a conjunção. Vejam que existe toda essa necessidade de entendimento. Há também situações decorrentes da atual existência, onde ocorre o pensamento, ou ao pensarmos ou expressarmos sentimentos negativos, vibrações inferiores, que acabam por serem veiculadas pelo nosso perispírito, modificando o nosso sistema imune. E aí que a gente desenvolve, por exemplo, uma doença, um herpes cerebral, vai trazer sequelas depois, como a meningite herpética, abaixa a nossa imunidade e a gente acaba desenvolvendo algumas doenças que têm transmissão sexual. Ocorre a queda da imunidade, ocorre uma desmelinização do nosso organismo e a gente acaba desenvolvendo a doença de Alzheimer, de Parkinson e outras explicações que a gente pode trazer. E durante o sono físico é importante entender que o espírito pode querer ficar aderido ao corpo para se proteger de obsessores. Então, por isso que a gente consegue explicar o pânico noturno de quem tem Alzheimer, exatamente por isso. Porque quando chega a noite, todo cuidador quer dar aquele calmante para a pessoa que tem Parkinson. Geralmente é um calmante bem forte, porque na noite anterior ele teve uma noite horrível, doutor. Tem que dar um remédio bem forte essa noite. Aí você passa meio miligrama, ele dá 2. Aí ele quer que aquela pessoa durma. Só que ele tem medo do sono, porque quando ele dorme, ele dá de cara com quem? Com os espíritos de encarnações anteriores que eles precisam de quitar as dívidas. E aí ele entra em pânico noturno. Então nós, como espíritas, temos que entender que aquele pânico noturno de quem tem Alzheimer, de quem tem Parkinson, de quem tem doença física e mental, ele é tratado com o quê? Com a prece. A prece antes do sono deles ajuda muito. Se possível, pedir à casa espírita que faça os passes magnéticos em casas, ou uma prece intercessória, a presença da água fluidificada antes de dormir, e o entendimento de conversar com os espíritos que estão ali perto, porque as pessoas que têm uma doença física ou mental, elas ficam um pouco mais afastadas do que nós, que somos mais apegados à matéria, e fazer a ambiência do lar através do evangelho do lar. E também conversar com aqueles espíritos e pedir uma trégua. Olha, deixa ele dormir hoje, você sofreu muito, vamos dar um tempinho para ele. E conversa com os espíritos. As deficiências físicas ou mentais ao desencarnar poderão perdurar ou não, dependendo sempre do padrão vibratório e evolução do sentimento. No futuro, todos serão não deficientes. Todos serão perfeitos. Porque eles estão passando agora pela deficiência pelo que promoveram. Nós estamos passando pelas nossas deficiências pelo que nós fizemos com o nosso pensamento. Mas Deus nos quer felizes e completos. Nós é que estamos dificultando a nossa evolução. A reforma íntima, portanto, é necessária. Aí a gente sugere o que a gente acabou de falar, e eu vou pular essa parte. Lembrando que eu só não falei aqui da homeopatia, mas falei do tratamento psiquiátrico. Sobre a desobsessão, é importante a gente lembrar que nem todo epilético ele está sofrendo de obsessão. Nem todo deficiente físico está sofrendo de obsessão, mas a incidência é bem grande. Então, é importante a gente trabalhar essa parte para que possa ser também
excluído, igual que a gente faz em medicina, a gente faz uma coisa chamada diagnóstico diferencial. A gente procura, deixa eu ver se está com apendicite. Não, não está não. Então, não precisa de tratar de apendicite. Então, o que a gente sugere, nesses casos, né, crianças epiléticas, idosos epiléticos, pessoas que sofrem de terror noturno, pessoas que têm dificuldade no manuseio das suas doenças físicas ou mentais, é exatamente procurar uma orientação especializada para ver se há algum grau de obsessão. Percebendo que não há, continuamos com os outros tratamentos que foram sugeridos. Vamos voltar para o céu e inferno para ninguém dormir. Exemplo, capítulo 8, exemplo de Marcel. É o menino do leito 4. Era um jovenzinho que impressionava a todos naquele hospital. Sofria em silêncio há 8 anos, se contorcia, deformado, pele e ossos. Chagas e sofrimento por todo o corpo. Não recebia visitas. Porém, inteligente, apesar de suportar todas as dores, pedia um sonífero à noite, mas não por causa da dor que ele tinha suportado o dia inteiro, mas para não perturbar os vizinhos que não iam dormir com os gritos de dor e com as gemências que ele promovia devido à dor. Vejam a inteligência desse espírito. Durante o dia todo ele sofria, mas ele sabia que as pessoas estavam acordadas. Quando chegava de noite, ele pedia um pouco, pelo menos, que desse para ele um sonífero, para que ele não perturbasse quem estava em volta. Ele não estava preocupado com ele, estava preocupado com os outros. Então é importante a gente entender que ele com isso desencarnou sem queixas. Desencarnou suave. Feliz, exclamou na espiritualidade. Terei suportado dignamente a provação? E a resposta: passado, rico, adulado, fútil, orgulhoso, renegava Deus e prejudicava todos os semelhantes. Desencarnado é chamado por Santo Agostinho para depor na Sociedade de Paris e seguiria dali para frente sua nova missão: ensinar a sofrer e consolar os padecentes, levando sempre esperança e coragem. Então vejam que é um exemplo muito lindo de um espírito que já veio com o planejamento do resgate. Mas como ele chegou a isso? Ele chegou a isso passando muitos anos na espiritualidade, exatamente planejando o não fracasso. E por que nós fracassamos? Nós fracassamos por quê? Porque a gente precisa de disciplina, a gente precisa de planejamento, e a gente precisa de, lembrando Santo Agostinho, todos os dias, uma forma da gente aprimorar isso, tanto com as nossas deficiências quanto dos outros, é no fim do dia, ou no início do dia, pensar o que nós podemos fazer para ser uma pessoa melhor amanhã, para não cometer as mesmas falhas de encarnações anteriores. Quem agora te chega ao regaço com deficiência e limitação, recupera-se no cárcere corporal das arbitrariedades que perpetrou. O filho marcado que resulta do teu corpo é alma vitimada pela tua alma. Não o duvides. Então é importante a gente esquecer que esse filho que hoje chega marcado, ele é marcado hoje porque a tua alma em encarnação anterior ou foi um cúmplice e você depois voltou para o caminho do bem e ele continuou no caminho do mal, ou foi uma pessoa que você prejudicou e você voltou para o caminho do bem depois que conheceu a doutrina espírita, mas ele continua no caminho do mal. Então, de alguma forma, você causou aquele desvio. É hora de agora você aproximar ele da sua família e, ao invés de, muitas vezes, a gente vê as pessoas chateadas com os obsessores são nossos amigos. Por quê? Porque é conversando com eles, é explicando para eles que agora o novo homem está tentando uma reforma íntima e trazendo eles para o conhecimento da fé, do caminho do bem, é que nós vamos resgatar também os nossos obsessores, porque eles fazem parte da nossa história. Paulo dizia que ele preferia ficar com as marcas de Cristo em seu corpo do que retirar, porque aquelas marcas permitiam a ele lembrar de quem ele foi no passado e quem ele gostaria de ser no futuro. Vejam a sabedoria de Paulo, que a gente tem a tendência de esconder. Não, a gente tem que guardar e lembrar e conversar com os nossos obsessores. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica hoje a ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança e ajuda-o. Leis Morais da Vida, com Joana de Ângeles.
O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe por vaidade ferida o amparo que te pede, quando te concede a bênção do ensejo para a tua reparação em relação a ele. Mas a estatística é cruel. A maioria dos pais de filho deficiente, cerca de 46%, abandonam o lar. Pais. As mães em menor intensidade, mas ocorre também. Se houver uma situação de aprisionamento, então o abandono é muito maior, chega a 78%. Então é importante a gente entender que é uma possibilidade de resgate, mas muitos fracassam. E a gente tem que estimular para que não fracassem, para que não desistam. Porque hoje as coisas são descartáveis, o casamento é descartável, o relacionamento é descartável, as coisas são descartáveis. Compra um cachorro, ele cresceu, está sem graça, dá ele para os outros e compra outro. Então as coisas ficaram descartáveis, a gente tem que tomar muito cuidado. O livro dos Espíritos. Qual o mérito da existência para seres como os idiotas e cretinos, não podendo fazer bem nem mal, não podem progredir? Eis a pergunta. E a resposta é que é uma expiação, imposta pelo abuso que tenham feito de certas faculdades, é um tempo de suspensão. Esse corpo de idiota pode encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência anterior. Então ele pergunta assim, mas essa pessoa no estado vegetativo, ela é inteligente e em encarnação anterior pode ter sido um gênio? A resposta é sim. O gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa. Então é importante a gente entender que todos nós temos habilidades, em todos os níveis. Agora, a forma como nós utilizamos essa habilidade é que faz toda a diferença. Jesus já deixava claro que haveriam falsos profetas. Tem gente que usa a palavra para criticar, para promover a maledicência, para colocar inveja, calúnia, e tem gente que usa para consolar. Depende da oportunidade de cada um. No Evangelho temos a prece, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que a minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Então no Evangelho já tem essa prece sábia, deixando claro que muitas vezes, quando a gente olha um paciente com câncer se despedindo da sua jornada aqui na Terra, na verdade lá no céu, vamos colocar assim, no mundo espiritual, na erraticidade, existe uma festa, porque as pessoas estão comentando lá na erraticidade, vejam, ele está voltando para nós com a brancura que tinha na alma, muito maior do que quando foi para a Terra. Enquanto aqui na Terra, para aqueles que são espiritualizados, suportam bem, os que não são, entram em desespero. Eu vou pular essa parte, porque o nosso tema é um pouco curto. As sugestões que a gente deixa é a busca do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento é impossível a gente melhorar. Não tem como você pedir para o vizinho dizer para você como você é. Não tem como você colocar isso para sua irmã, para o seu marido ou para sua esposa. Isso é um processo que você precisa de fazer. O auxílio de psicólogos e psiquiatras vai ajudar muito. A prática de esportes cura muitas coisas. A qualidade de vida ajuda muito, porque às vezes a gente vê, como eu falei hoje, pessoas trabalhando desbragadamente. E é importante a nossa alimentação. Hoje a sociedade não está tendo boa alimentação, isso dificulta também a existência. A busca da espiritualidade, o encontro com o Pai Maior, independe de espiritismo, catolicismo, budismo, muçulmano, isso não depende, o importante é a busca dessa espiritualidade e desenvolver humildade, para a gente entender que a vida é assim, porque o nosso Deus é um Deus bom, um Deus justo. Flexibilidade para a gente poder dar a volta por cima, porque vivemos em um planeta de prova e expiação. É difícil você viver num planeta hospital, num planeta reformatório, num planeta presídio, né? É difícil, não é fácil viver num planeta assim. E muita fé para a gente poder entender que lá no horizonte existe um mundo melhor esperando pela gente e que alguns arranhões no caminho vão acontecer. Vou passar essas partes para não atrasar. E a gente deixa aqui 4 exemplos. Esse exemplo dessa jovem, ela tem 34 anos, ela não enxerga, ela tem uma doença que faz com que ela não tenha massa muscular, chama Lissay, e ela tem 29 quilos. Ela é conhecida como a mulher mais feia do mundo, ela sofreu o cyberbullying, o bullying, né, que é feito pela internet, e ela conseguiu fazer uma campanha. Hoje, depois de 3 anos, ela ajuda várias outras pessoas que sofriam bullying pela internet e é uma pessoa respeitada nos Estados Unidos.
Do lado a gente tem aí o nosso velho conhecido, Stephen Hawking, que na Inglaterra, ela é americana, que na Inglaterra, por exemplo, a gente sabe que apesar da sua dificuldade de acreditar em Deus, no restante ele revolucionou muito mais para a nossa humanidade do que vários religiosos somados juntos. Então, se a gente tivesse agnósticos como Stephen Hawking, mas com essa capacidade, se tivessem o conhecimento da religiosidade, da espiritualidade, eu acho que faria grandes mudanças no nosso universo. Do lado de cá a gente tem Nick Vinish. Ele é um irlandês, ele nasceu sem os braços e sem as pernas, e ele passa pelo mundo todo levando mensagens de superação. Ele conseguiu ter um filho, ele é casado, o filho dele é normal, e é uma pessoa muito bem sucedida, porque hoje também ele faz palestras para empresas. Então, imagine você ir numa empresa, uma pessoa sem braços e pernas, e mostrando como ele superou o mundo, inclusive ele é casado. E do lado, a gente vê aí a corredora mais veloz do mundo, cega, é uma brasileira, Guilhermina, e que ninguém fala dela, ninguém dá notícia, ninguém patrocina e ninguém apoia, mas no futuro esse nosso país vai despertar para as nossas possibilidades, nossos potenciais. As referências que a gente tem é essa, a gente termina dentro do prazo. Desculpa aí, Marcelo, para as perguntas.